Oi, gente, eu sou a Sara, dou aula no curso Prepara ETEC de Matemática e Química. E na ETEC eu curso ETIM Química, que é integrado ao ensino médio, e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre esse curso. O curso em si, no noturno, na ETEC, tem duração de mais ou menos 1 ano e meio, mas o integrado ao ensino médio são os 3 anos. Vou falar sobre o ETIM, que é o que eu faço, que é dentro do ensino médio. Bom, gente, o ETIM não sai nem um dia cedo, é das 7h30 às 3h30. O curso, muita gente pensa que é tipo assim, das 7h30 ao meio-dia é aula normal da base comum. E tem um almoço, né? 1 hora começa a aula no laboratório, a aula só do curso. Não, gente, não é assim. Eles, para não ficar muito sobrecarregado, não ficar muito chato, entediado, eles dividem. Por exemplo, eu posso ter a primeira aula de português e a segunda aula, uma aula do curso. Bom, todos os anos eles vão ter Química da Base Comum. Se eu escolher outro curso, eu também vou ter Química da Base Comum no caso do ETIM, que é integrado ao ensino médio. Mas o curso de Química em si ele vai ter, no primeiro ano, 5 matérias. E cada uma vai tratar de um assunto diferente. Uma vai tratar de materiais inorgânicos, a outra de materiais orgânicos e por aí vai. Então, cada matéria do curso vai ter 2 professores. Um vai dar aula teórica na sala com uma turma. O que são as turmas? Vocês vão chegar lá e aí vai dividir em 2 turmas. Normalmente demora, pode ser na primeira semana que eles vão dividir, mas até ir para o laboratório realmente tem que comprar o jaleco primeiro, porque é um material de proteção. E aí eles vão dividir em 2 turmas, uma vai ficar com um professor na sala para ver o teórico e a outra vai no laboratório para aula prática. Então 20 alunos ficam na... E o que aprende na aula teórica? A gente aprende praticamente envolvendo quase tudo da química, né? Como é um técnico, não é absolutamente tudo, mas a gente aprende bastante coisa. Por exemplo, enquanto uma matéria vai tratar de substâncias, como a gente faz qual é inorgânico, qual é orgânica, a outra vai tratar mais de processos industriais, o que eles utilizam para fazer tal coisa na indústria, esse tipo de coisa. Bom, vamos supor assim que na aula teórica eu aprendo o ponto de ebulição, sei lá, do HCl, do ácido clorídrico. Aí, na outra aula, eu vou no laboratório para testar isso mesmo, para ver na prática se vai dar isso mesmo. Provavelmente vai, mas tem muito erro de experimento também, às vezes não dá exatamente o valor, e é esse tipo de coisa. Ou eu posso também ir primeiro para o laboratório, dependendo do professor, dependendo da turma que eu tô, aprender primeiro a prática e depois aprender a teórica. Gente, as aulas práticas são muito legais também no laboratório. Bom, cada um vai ter o seu grupo, né? Primeiramente vai dividir em turma A e turma B, depois cada turma vai dividir em 4 grupos. E aí costuma ter 5 integrantes cada grupo. E por ordem, costuma ser por ordem de chamada. Talvez mude, porque no segundo e terceiro ano pode escolher quem que vocês querem no grupo de vocês, mas no primeiro ano costuma ser por ordem de chamada, então você, com quem você caiu, você tem que ficar. E aí você vai pro laboratório, nas primeiras semanas, às vezes a gente vai para mexer com água, essas coisas, por causa do jaleco, mas a hora que todo mundo tiver jaleco, a gente vai pro laboratório, mexe com ácido, com base, com muita coisa, não só água. E muitos experimentos diferentes. Bom, fez o experimento, o professor provavelmente vai passar o relatório. O que é o relatório? É você falar como que foi a prática. Por exemplo, no primeiro ano a gente tem uma prática que a gente pega substâncias como sal, açúcar, sabão em pó e coloca na vidraria e leva ao bico de Bunsen, que é o fogo. E aí a gente vê a cor que a substância vai ficar. Por exemplo, o sal, quando a gente coloca ele no fogo, o fogo ele não vai ficar laranja mais, ele vai passar a ficar vermelho. Aí tem substância que fica azul, tem substância que fica rosa, então é bem legal. E aí a gente vai passar isso para o relatório, no caso desse exemplo que eu dei desse experimento. Não é uma coisa difícil de fazer, ele tem a introdução que a gente vai pesquisar sobre o que foi feito. E aí, curiosidades, coisas relevantes para o relatório, a gente vai colocar os materiais e reagentes que a gente utilizou, e é uma coisa que a gente vai fazer em grupo. Então, o grupo vai ter 5 integrantes, às vezes uma pessoa sai do curso, mas é difícil de acontecer, e fica 4 pessoas, mas normalmente são 5, a gente vai fazer em grupo, então não fica uma coisa pesada, não fica uma coisa chata. É bem fácil de fazer, um ou outro que é mais complicado. Gente, todo curso tem a parte chata e todo curso também tem a parte legal.
Então, a parte legal de química é que a gente vai fazer muito experimento top, vocês vão gostar, para quem for escolher química. A gente vai fazer muita viagem também, vai ter muita oportunidade. Na ETEC, todos os cursos têm oportunidade de várias viagens. Química, talvez, eu não sei se tem um pouco mais que os outros cursos, porque às vezes tem viagem relacionada à química, para conhecer algumas indústrias, então é bem legal. Nós também temos trabalhos manuais fora do laboratório, como montar maquete, então são coisas que parecem simples, mas são bem legais de fazer. Às vezes a gente faz individual, às vezes em dupla, às vezes em grupo. E muita gente, eu mesma quando eu entrei, não faz muita ideia do que a gente aprende na química. E aí a gente começa a aprender, mas são coisas, começa do básico e aí vai se aprofundando no técnico em química. E como eu falei no começo do vídeo, cada matéria se envolve num assunto, né? É direcionada mais com um assunto. Então a gente no primeiro ano a gente aprende desde ligação entre átomos, a gente aprende sobre cadeias e até os processos, alguns processos que acontecem nas indústrias. No segundo ano a gente tem uma matéria que se aprofunda mais nisso, em processos industriais, que é a UP. E não é aquela coisa de só química, só experimento, química, só tabela periódica. A gente usa muito a tabela periódica, é verdade, cada um tem que ter a sua, porque precisa muito, tanto em aula teórica quanto em aula prática. Química só de exatas? Não, gente. Química tem humanas, tem biológicas, tem exatas, tem todo tipo de matéria, todo tipo de conteúdo. Bom, e para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre a duração das aulas. Cada aula tem 50 minutos. Dependendo da matéria, do curso de Química, a gente tem 2 aulas por semana ou 3 aulas por semana. No primeiro ano, eu acho que só TQE, que são 3 aulas por semana. E a preferência é que as 2 aulas sejam duplas, né? Que não tenha nem intervalo e nem um almoço entre elas, separando, porque fica mais fácil também a gente fazer a prática direta no laboratório. E aí, por dia, uma turma só vai no laboratório, porque não dá tempo das duas irem, então é pra não ficar correria, é pra fazer a prática com calma. Então é bem tranquilo, a gente não faz prática correndo, uma vez ou outra que atrasa, mas é bem raro. Bom, e como eu já disse, a gente tem 5 matérias no primeiro ano, 6 no segundo, e no terceiro eu não sei quantas são, porque eu ainda tô no segundo ano. Mas química é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar para fazer, ou técnica em química. E a gente pode usar isso para trabalhar em indústria, em usina, e para trabalhar também na farmácia, em fabricação de remédio. Então é um curso que a gente utiliza muito hoje em dia. E eu acho que é isso, gente, o básico do básico sobre o técnico em química na ETEC. E qualquer coisa, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou responder vocês pelo Facebook, Instagram ou WhatsApp mesmo. Ou pode ser no grupo, pode ser no privado, eu vou responder vocês. E vem pra química, gente, porque é muito legal.